Ei, pessoal! Áudio número 2 para a gente falar sobre direito administrativo. A gente vai fechar essa matéria toda em 2020. E hoje eu tenho um macete, gente, que responde a centenas de questões de prova. Então fica nesse áudio até o final para você escutar esse macete. Vamos entender. Gente, nós falamos um pouquinho sobre o conceito de direito administrativo, sobre o Estado, eu expliquei isso para vocês. E agora eu quero falar sobre as funções do Estado. Né? Quais são as funções que o Estado desempenha? Gente, o Estado, né, ele tem mais poderes do que nós particulares, não é verdade? Em razão do princípio da supremacia do interesse público frente ao privado, a gente já falou sobre isso. Então, se o Estado tem muito poder, né, professora? Tem mais poder do que nós, como que ele vai exercer esse poder? Gente, segundo o filósofo Montesquieu, o exercício do poder estatal de forma centralizada sempre vai levar ao seu abuso. Tipo assim, se eu concentrar o poder do Estado em uma só pessoa, essa pessoa vai abusar desse poder. Sabe por quê, gente? Existe aquela frase: quer conhecer alguém, dê poder a ela. Viu o que ela faz com o poder? Dê poder a ela. Ela vai tender a abusar. Então, em razão disso, em razão dessa situação, existe o que? Uma tripartição de funções entre três poderes estruturais. Tipo assim, o poder que o Estado tem, o Estado, essa pessoa jurídica de direito público que busca atender a interesses públicos, o poder do Estado é uno e indivisível. Ele é uno. O poder, quem deu o poder ao Estado somos nós. Nós, cidadãos, conferimos ao Estado poder para governar o povo que está naquele território. Nós demos esse poder. Esse poder é uno e indivisível. Agora, para fins estruturais, para fins de organização do exercício desse poder, existem três poderes estruturais que vão compor aí, né, vão compor o Estado. Quais são esses poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Por que, professora? Me explica, por que há essa tripartição? Justamente para não concentrar muito poder em uma pessoa só. Se eu concentro muito poder em uma só pessoa, ela vai abusar daquele poder. Agora, se eu faço o seguinte, olha, o poder do Estado é único e indivisível. Agora, para fins de organização, para fins de estruturação, nós temos uma tripartição de funções entre três poderes estruturais. O legislativo legisla, o judiciário julga e o executivo executa. Cada um desses poderes desempenha essas funções de forma harmônica. Nenhum poder prevalece, né, sobrepõe-se frente ao outro. Né? Todos os poderes estão lá desempenhando as suas funções de forma que um poder controla o que o outro está fazendo. Não existe abuso de poder, né? Isso na teoria, visando aí evitar esse abuso de poder. Aí eu te pergunto, quer dizer então que o executivo executa? Executa o quê? Executa o que está na lei. Nós estamos em um Estado de Direito. Estado de Direito, gente, é aquele que estabelece o direito, né? Que elabora as regras, as leis que vão reger o convívio em sociedade, que estabelece o direito, mas também se submete àquelas regras, se submete ao direito. O Estado só pode fazer o que a lei autoriza, o que o direito autoriza. Então, o Poder Executivo executa o que está na lei, administra a máquina pública em conformidade com o que está na lei. O legislativo, ele vai elaborar o direito, né? Ele vai legislar, vai elaborar as regras, as normas, as leis, beleza. E o judiciário julga. Julga o quê, professora? Julga qualquer controvérsia que for apresentada em sociedade. Julga qualquer questão. Julga aí um conflito que você tem aí com seu coleguinha, com seu vizinho, julga também um conflito que você tem com o Estado, com a administração pública. No Brasil, gente, a justiça é inafastável. O judiciário ele vai analisar e vai solucionar todas as controvérsias que são apresentadas a ele em conformidade com a lei. Beleza, entendi. Agora, gente, essas são as funções típicas de cada um desses poderes. Só que esses poderes, além dessas funções típicas, eles têm funções atípicas. Funções atípicas que são parecidas com as funções desempenhadas pelos outros poderes. Então, isso é muito importante. O executivo tipicamente executa, o legislativo tipicamente legisla, o judiciário tipicamente julga. Agora, cada um desses poderes também desempenha atipicamente outras funções. Vamos entender isso, professora? Como assim? Gente, eu não posso falar que existe uma tripartição
absoluta. Não é só o executivo que executa, não é só o judiciário que julga, não é só o legislativo que legisla, não é. Não existe essa divisão absoluta, né? O critério de divisão, né, dessas atividades que cada poder desempenha é realizado em conformidade, essa tripartição de funções é realizada em conformidade com o critério da preponderância e não da exclusividade. Tipo assim, preponderantemente o executivo executa. Preponderantemente, mas não exclusivamente. Não. Os outros poderes também vão poder executar também. Preponderantemente o judiciário julga. Preponderantemente, mas não exclusivamente. Que os outros poderes também vão julgar em algumas situações. Preponderantemente o legislativo legisla, mas não exclusivamente também. Tipo assim, gente. Vamos pensar aí, vou falar com vocês aí algo bem importante. O poder legislativo tem como função típica legislar e fiscalizar as contas públicas. São funções típicas do legislativo. Beleza. Agora, atipicamente, o legislativo também desempenha funções executivas, administrativas. Por exemplo, o Poder Legislativo promove uma organização dos serviços internos, dos seus agentes públicos. O Poder Legislativo pode instaurar um procedimento licitatório para comprar, por exemplo, material de escritório. Isso é uma atividade administrativa, não é? Que é típica do Executivo. Então, peraí, é o Legislativo desempenhando atipicamente uma função do Executivo? Isso. Outra situação, nós sabemos que o legislativo tem a função típica, né, de inovar no ordenamento jurídico, beleza. Mas em alguns casos específicos, o poder legislativo vai desempenhar uma função que é parecida com a função do judiciário. Por exemplo, no que tange aí ao julgamento do presidente da República nos crimes de responsabilidade. A gente viu isso há 2 anos atrás. Na verdade, quem julgou lá a ex-presidente Dilma foi o quê? Foi o poder legislativo. Olha só o poder legislativo desempenhando atipicamente uma função que é típica do judiciário, né, de julgar. Quem tem essa função típica é o judiciário. Então, peraí, professora. Quer dizer que cada poder tem sua função típica e também exerce atipicamente uma função que é parecida com a função desempenhada pelo outro poder? Sim. Haja vista que, gente, a separação de funções entre os 3 poderes é realizada a partir do critério da preponderância e não da exclusividade. Essa é a frase mais cobrada nesse tópico da matéria. Gente, a divisão de funções entre os 3 poderes é realizada a partir do critério da preponderância. Preponderantemente, o legislativo legisla. Preponderantemente, o executivo executa. Preponderantemente, o judiciário julga. Preponderantemente, mas não exclusivamente. Essa frase é muito importante. Prof, mas onde que vão estar estabelecidas aí as funções dos poderes, né? As funções típicas e atípicas? Na Constituição, ok? E elas são reciprocamente indelegáveis. Somente o texto constitucional pode estabelecer as hipóteses relacionadas às funções atípicas que cada poder desempenha. Essa é a frase mais cobrada desse tópico, que fala do critério da preponderância, que fala que as funções atípicas estão na Constituição e que as funções dos poderes são reciprocamente indelegáveis. Você tem que ter essa noção de que cada poder exerce função típica e função atípica parecida com as funções dos outros poderes. Beleza. Agora, ainda sobre esse tema, gente, cabe lembrar que alguns autores, como Celso Antônio Bandeira de Mello, além das funções típicas e atípicas de cada um dos poderes, ele fala ainda sobre uma outra função, uma quarta função, né, do Estado, uma função política ou função de governo. Quando você vê essa palavra assim, política, função de governo, né, gente? Quando vocês verem essa palavra aí, política e governo, é sinônimo, está tratando da mesma situação. Quando eu falo de função política, eu falo daquelas atividades de gestão superior da atividade estatal, né? Por exemplo, a sanção, o veto de uma lei, declaração de guerra, decretação de estado de calamidade pública, são questões o quê? Ligadas à gestão superior do Estado. E você tem que saber a diferenciação entre função de governo e função administrativa. Por quê? Quando eu estiver falando de função de governo ou função política, né, que é sinônimo, eu estou falando da gestão superior da atividade do Estado, né? Sanção, veto de lei, esses atos nos quais o gestor público goza de uma margem de liberdade grande, né? O presidente goza de uma margem de liberdade grande para declarar guerra, margem de liberdade grande, não é verdade?
função política ou função de governo. E a função administrativa, por sua vez, é aquela função que está ligada ao quê? A execução do que está na lei. Agora, no Brasil, a gente sabe, né, que o executivo, ele concentra grande parte, a grande maioria dos atos de função de governo e concentra também a função administrativa. A gente sabe que o poder executivo preponderantemente executa, administra, não é verdade? Então, se a gente sabe disso, vamos estabelecer aqui a diferença entre função de governo e função administrativa. Primeiro ponto, gente. Função de governo, a competência. Quem tem competência, né, para editar os atos políticos, os atos de governo, em sua grande maioria. Existem atos políticos que são editados pelo Legislativo, sim, mas em sua grande maioria, esses atos ligados à função de governar, de gestão superior da atividade estatal, são oriundos do Poder Executivo. E quem tem competência para também realizar a função administrativa? Também o Poder Executivo. Né? A gente sabe que o Poder Executivo preponderantemente executa, administra, beleza. Agora, prof, onde que está o fundamento da função de governo? Pessoal, o fundamento da função de governo ou função política está na Constituição, que fala sobre esses atos de alta gestão da atividade estatal. Beleza. E o fundamento da função administrativa? Aí está na lei, né? Na lei, num diploma legal, né? O executivo segue o que está na lei. Beleza. No que tange à função de governo, o gestor que está tomando aquela grande decisão tem uma ampla margem de liberdade e discricionariedade para atuar. Beleza. No que tange à função administrativa, por sua vez, a discricionariedade do agente público ela é regular, não é tão grande assim não. É regular porque está seguindo o que está na lei, é regular. Me dá um exemplo, prof, de um ato que decorre da função de governo ou função política. Você falou que são sinônimos. Declaração de guerra. Me dá um exemplo, prof, de um ato que decorre da função administrativa. Regulamento, um decreto, uma licença, correto? Discricionariedade regular aí. Beleza?